meus irmãos, quero cumprimentar aqui os jovens da Igreja Presbiteriana lá da Vila Baronesa, e me foi pedido aqui tratar com vocês do tema a fornicação. E eu quero abordar esse assunto com vocês à luz do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 1 a 8. Antes de ler o texto, talvez eu nem leia o texto agora para a gente ganhar um tempo, mas é importante que a gente entenda, e a Bíblia é sempre muito clara a respeito disso, que o sexo ele foi criado por Deus para ser uma bênção para nós, para ser para o nosso prazer, para a nossa alegria, para a nossa satisfação. A vida sexual, ela precisa estar dentro dos limites que Deus estabeleceu, fazendo assim a vontade de Deus, para que de fato o sexo ele não venha trazer para nós aborrecimentos. Sexo, quando ele é praticado, quando ele é feito fora da vontade de Deus, ele vai trazer sempre para nós grandes prejuízos. É óbvio, o sexo sempre vai dar algum tipo de prazer. No entanto, quando ele é feito fora da vontade de Deus, ele vai fazer pelo menos 3 coisas na nossa vida. Primeiro, ele vai nos escravizar, porque o sexo fora da vontade de Deus, ele traz dependência. Assim como pessoas ficam dependentes de drogas, a pessoa também pode ficar dependente do sexo. Ele escraviza. Sexo fora da vontade de Deus nunca satisfaz. Pode gerar algum tipo de prazer instantâneo, momentâneo, mas nunca satisfaz. Ele sempre vai criar na pessoa uma necessidade de sempre ir mais longe, de avançar mais, uma necessidade maior, cada vez maior, de excitação. E um terceiro prejuízo é que sexo fora da vontade de Deus sempre gera morte. Morte em relacionamentos, morte na nossa espiritualidade, gera violência, gera afastamento de Deus. Então, a gente precisa olhar para o tema da sexualidade, sempre olhando para aquilo que a Escritura nos diz. E nessa passagem aqui do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo está dando algumas orientações a respeito exatamente da questão da fornicação. Quando ele diz assim, finalmente, irmãos, do verso 1 até o verso 2, ele chama a nossa atenção dizendo que nós precisamos viver de uma maneira a agradar a Deus, progredindo cada vez mais, fazendo, portanto, a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? A nossa santificação, conforme ele diz aqui no verso de número 3. A vontade de Deus para nós, e ele dá orientações muito claras em toda a Escritura Sagrada a respeito daquilo que é bênção para a nossa vida, o desejo dele para nós, do nosso crescimento na nossa vida em todas as áreas, em especial com relação ao nosso tema aqui, no nosso crescimento na nossa vida sexual. Nós não podemos também nesse aspecto viver fora da vontade do Senhor. E note que o apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele diz no verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, ele acrescenta assim, que vos abstenhais da prostituição. Então, se eu quero crescer em santificação, eu preciso, segundo aqui a orientação do apóstolo Paulo, eu preciso me abster, eu preciso me afastar, eu preciso fugir da prostituição. E a palavra que Paulo usa aqui no grego para prostituição é a palavra no grego porneia. Porneia, de onde vem a nossa palavra pornografia,
a fornicação. Então, porneia significa pornografia, significa a prostituição, significa fornicação. E o que é fornicação? Fornicação é um relacionamento sexual com pessoas que não são casadas ou entre pessoas que não estão casadas. Então, a prostituição já é o relacionamento sexual que objetiva ganho financeiro, quando a pessoa está ali vendendo o seu corpo para ganhar dinheiro com isso. E a palavra fornicação significa um relacionamento sexual com pessoas ou entre pessoas que não estão casadas. Mas a palavra porneia, ela é uma palavra para descrever muitos outros pecados de natureza sexual. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que os cristãos eles precisam se abster, eles precisam fugir, eles precisam evitar todo tipo de imoralidade sexual. E hoje a gente vê, você fica sabendo disso, todos nós temos conhecimento dessas coisas, né? Quantos e quantos são os jovens, mesmo cristãos, e que acabam se envolvendo em namoros promíscuos, com relacionamentos sexuais que desagradam a Deus, namoros que às vezes vão se alongando tanto que as pessoas acabam tendo algum tipo de intimidade a mais e acabam assim praticando a fornicação, a imoralidade no namoro. Mas há também o pecado da pornografia, quando a pessoa busca em leituras, em imagens, em áudios, enfim, alguma coisa que de alguma maneira leva a uma satisfação ou um prazer sexual mais pecaminoso, fora da vontade de Deus. E a orientação do apóstolo Paulo aqui é que nós devemos fugir da prostituição, da impureza sexual. E ele no verso 4 dizia que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Então, possuir o seu corpo que é templo do Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, use o seu corpo, a sua mente, os seus olhos, as suas mãos, use o seu corpo para poder honrar a Deus, para poder agradar a Deus, possuir. Então, saiba que cada um de vós saiba possuir, utilizar, usar o próprio corpo em santificação e honra. E eu não acredito que alguém que está tendo um namoro impuro, fora dos padrões de Deus, está usando o corpo em santificação. Alguém que se masturba na frente de um computador, assistindo vídeos, filmes, também está usando o seu corpo para agradar ao Senhor. Então, note ainda que Paulo no verso 5 diz assim, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Veja como isso chega a ser muito duro. Lascívia são paixões, são desejos incontrolados, são desejos na área da sexualidade sem limites. E Paulo está dizendo, não faça isso, porque isso é próprio daqueles que não conhecem a Deus. O cristão, ele consegue controlar os seus desejos, ele consegue controlar as suas paixões. Agora, Paulo está dizendo aqui que os gentios não conhecem a Deus, e isso é muito próprio deles, dos gentios. Então, se você conhece a Deus, você deve procurar usar o seu corpo em santificação, queridos. Fugindo, portanto,
da prostituição, da fornicação, da imoralidade sexual e procurando usar o seu corpo em santificação e honra. Olha o que Paulo diz ainda. Ele fala no versículo de número 6, e que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Paulo aqui dá um conselho para aqueles irmãos, para que eles, na matéria da imoralidade sexual, naquele tema que ele está tratando, ninguém estivesse defraudando, né? Ofendendo a seu irmão. Então, defraudar significa você romper com a confiança, significa você enganar, significa você quebrar a confiança. Então, quando alguém se envolve num relacionamento de namoro que está defraudando o outro, ele está rompendo com a confiança, ele está ofendendo o outro, ele está de alguma maneira praticando algo que vai ofender, que vai machucar. Então Paulo fala, olha, não faça isso. E ele dá uma razão muito séria para a gente não fazer isso. Ele diz aqui, porque Deus é vingador. Deus é vingador contra essas coisas e contra essas pessoas. Queridos, é importante a gente entender que Deus não trata de maneira leviana com o nosso pecado. Sim, Ele sempre está pronto para nos perdoar. Ele está pronto para nos lavar de todos os nossos pecados. Mas isso não significa que Deus não está levando em conta aquilo que você está fazendo de errado. Deus não nos trata com leviandade. Deus não trata o nosso pecado com certo descaso. Não. Deus ele leva muito a sério. E por isso que ele está dizendo, a mão dele pode pesar na sua vida. Olha que coisa grave e séria que nós devemos, então, aqui levar em consideração. É que Deus, ele pode pesar a mão dele na sua vida por você estar se envolvendo com estas imoralidades e não crescendo e não fazendo a vontade dele. E ele termina dizendo, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. E aqui ele nos dá um auxílio muito grande para a gente poder superar e vencer o pecado da imoralidade sexual, o pecado da fornicação, o pecado de fazer uso da nossa sexualidade, do nosso corpo, fora dos padrões de Deus. E ele então diz o seguinte, que Deus nos deu o Espírito Santo. Ele termina falando isso. Isso por quê? Porque eu e você, nós não conseguimos superar, vencer o pecado sexual que tantas vezes nos assedia por nós mesmos. Queridos, nós precisamos de sermos cheios do Espírito Santo se nós queremos vencer a imoralidade sexual. Se você deseja vencer a escravidão da fornicação, a escravidão da pornografia, você precisa do Espírito Santo na sua vida. Você precisa ser cheio dele. E como nós somos cheios do Espírito Santo? Nós somos cheios do Espírito Santo quando nós nos dedicamos mais à leitura da palavra, ao estudo sério da palavra de Deus, a uma vida de devoção a Deus, a uma vida de leitura da palavra, de oração, de consagração. Dependa de Deus, corra para Deus, fale com Ele sobre as suas lutas. Dependa do Espírito Santo, que Ele te dá, para Ele te ajudar, para Ele poder caminhar contigo e ajudar você, então, a
ter uma vida de santidade na questão da sua sexualidade. Invista nisso. Eu tenho certeza que você se tornará uma pessoa vitoriosa também na área da sexualidade e vai poder viver para agradar o Senhor em todas as coisas, inclusive na sua sexualidade. Um grande prazer falar com vocês. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. E estamos aqui para quando vocês precisarem. Deus abençoe. Um forte abraço.